Mas que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham te colocar, com a opinião alheia. Valorize a sua verdade, se conecte com a sua alegria e siga vivendo a sua vida com alegria, alto astral, amor e saúde, saúde mental. Hoje, a minha convidada é a médica psiquiatra, doutora Karine Cunha. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem-vinda, e a gente tem muito assunto, porque a gente já estava conversando antes aqui, temos sim. que esses tempos em que a gente vive são tempos desafiadores, em que você conta nos dedos se é que existem pessoas que não precisam de um apoio psiquiátrico. Eu concordo. É? Ou psicológico, ou psiquiátrico, ou ambos, né? Exatamente. Acho que esse combo é fundamental. Com certeza. Porque a gente vive tempos em que a ansiedade faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, é importante que a gente olhe para a nossa saúde mental com atenção. Sim. Porque é um assunto muito sério, não é, doutora? E sem saúde mental, você não consegue ser feliz, você não consegue evoluir profissionalmente, você não consegue se relacionar com as pessoas. Então, cuidar da saúde mental é uma coisa muito importante. É muito importante mesmo, é essencial. E, hoje em dia, os transtornos de ansiedade e depressão são uma epidemia, né? São os transtornos que eu mais atendo no meu consultório, né? Os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Entendi. Então, a maioria das pessoas que me procuram apresentam esses dois diagnósticos. É claro que a gente atende várias outras patologias também. Né? Fobias, esquizofrenia, bipolaridade, burnout. Burnout, tudo, né? Não, o cardápio é extenso, Não, né? o cardápio é extenso. Das doenças, dos transtornos. Hoje em dia, TDAH também, né? Então, eu estou atendendo muitos adultos que não foram diagnosticados na infância. Dislexia também entra nessa ou não? Dislexia já é um pouquinho diferente, mas a dislexia, o tratamento ele é mais, ele não é um tratamento psiquiátrico. Uhum. Ele faz com terapia, um tratamento com terapia. Tá. Então, em geral, o dislexo ele não me procura. Entendi. Né? É importante também para a gente entender que profissional procurar. Sim. Né? Porque eu, por exemplo, não sabia que a dislexia não era tratada por um psiquiatra, e sim por um psicólogo. Por um psicólogo especializado. Ocupacional, né? Entendi. Mas, de uma maneira geral, como que acontece? O paciente, em geral, ele sempre procura primeiro o psicólogo. É muito raro um paciente chegar e já vir direto para a gente. Raríssimo. Mesmo porque a gente é um pouco mal visto. Né? Eu costumo dizer que a gente é sempre o fim da linha, né? Então, a pessoa procura o clínico, o neuro, o pai de santo. A pessoa evita procurar o psiquiatra. Exatamente, né? vai ao psicólogo, conversa com o vizinho, escuta o que o vizinho fala, faz tudo. Para não chegar ao psiquiatra. Tudo para não chegar ao psiquiatra. E às vezes eles se ofendem quando o outro médico fala, olha, você precisa ir a um psiquiatra. Até hoje isso acontece, porque antigamente isso era bem comum, mas até o psicólogo, as pessoas tinham preconceito com o psicólogo. Verdade. Antes tinham até com psicólogo. Até com psicólogo. Hoje tem bem menos. Melhorou bastante. As pessoas evoluíram, né? As pessoas evoluíram. Eu acho que hoje as pessoas têm mais conhecimento, né? Então, muitas vezes o paciente chega para mim e ele já fala, olha, doutor, eu acho que eu tenho tal diagnóstico. Ele já tem um pré-diagnóstico. Eles já chegam com pré-diagnóstico. É porque é muita informação também, às vezes eles acertam, É. mas muitas vezes eles erram. É, porque tem que procurar um profissional, né, gente? Tem que procurar. Não tem como escapar, não. Doutor Google, dá uma pistinha aqui, né? A gente pode até procurar, porque a gente não aguenta. Não aguenta. A gente vê hoje o exame já vai direto no doutor Google. Não, às vezes o paciente chega pra gente com todas as medicações anotadas. O nome da medicação, o nome comercial, né? Principais efeitos colaterais e tudo mais. Sabendo de tudo. E tem paciente que às vezes chega e fala assim, ai, doutor, eu quero tomar o remédio tal. Juro por Deus. Aí eu falo, calma, vamos conversar. Vamos ver o que é.
Pois é, mas né? aí no caso a pessoa não seria um pouco hipocondríaca? Não, tem hipocondríaco também, sempre tem. Sempre tem, né? Né? Sempre tem hipocondríaco. E tem também o contrário, tem aqueles que precisam tomar remédio e não tomam, e tem aqueles que não precisam tomar e querem tomar e fazem uso abusivo. Ou seja, tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. As Tem. pessoas, né? Tem de tudo. Esse negócio da automedicação é uma coisa que me preocupa demais. Eu acho que o brasileiro, ele tem muito essa questão de automedicação, né? E ouve falar aí, a internet, rede social, acho que ampliou, né, Sim. esse leque aí de possibilidades da pessoa pesquisar Não, e o acesso também, né? Porque assim, compra pela própria internet. Pois é, embora sejam remédios controlados, tem muita farmácia, por exemplo, que vende sem receita. Isso aí é complicado. E aí né? os pacientes compram, vão tomando, não sabem direito nem o que tem, não sabem nem o diagnóstico, não sabem nem como que é a medicação, porque a medicação tem suas características. Claro. Né? Às vezes a gente começa com dose baixa, vai aumentando devagar. Não, tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento. Né? Você não pode por conta própria fazer E tem medicação que provoca sintomas de retirada. Se você tira abruptamente... É o desmame, né? Exatamente, a pessoa passa muito mal. Às vezes vai até parar no pronto-socorro. Nossa, não, é muito sério isso. A pessoa está arriscando a própria vida numa dessas, né? Sim. Pois é, agora a medicação, ela é necessária. Existe também, a gente estava até conversando antes sobre isso, um preconceito muito grande. As pessoas têm uma barreira muito grande com relação à medicação. As pessoas têm uma visão muito distorcida. Muito distorcida. Né? Em alguns casos, ela é essencial para a melhora, né, do paciente. Em geral, quando o paciente me procura, né, ele já está precisando de uma medicação psiquiátrica. É raro um paciente chegar para mim, a gente conversa, né, para poder saber qual é o diagnóstico e tudo. É raro um paciente não precisar, mas às vezes acontece. Aí eu viro e falo, olha, você não preenche critério diagnóstico para depressão, para transtorno de ansiedade, não vejo necessidade de medicação neste momento. Aí eu encaminho para psicoterapia. Entendi. Mas, olha, acho que 98% dos pacientes que me procuram já estão precisando fazer uso de medicação. E quais os sintomas, as características de um diagnóstico de ansiedade ou diagnóstico de depressão? Então, a depressão, ela é uma doença. Tem muita gente que acha que depressão não é doença, mas é, tá? E no transtorno e doença, tem diferença? Não, é uma forma da gente classificar. A gente fala transtorno, né? Então, a depressão ela é um conjunto de sintomas. É claro que a pessoa não precisa ter todos para a gente fechar o diagnóstico. Sim. Então, quais são os principais? A gente tem humor deprimido, né? Tristeza, desânimo, sensação de vazio, perda do interesse ou perda do prazer de fazer várias atividades, né? Prostração, né? Prostração. Aí tem também alterações de sono. Então, a pessoa pode tanto dormir excessivamente, quanto ter insônia. Tá? Em geral, a insônia do deprimido costuma ser aquela insônia terminal. Ele acorda mais cedo do que o habitual e não consegue mais dormir. Entendi. Então, às vezes, o paciente acorda, 4 horas da manhã e não consegue mais dormir. Né? Então, alteração de sono, alteração de apetite. Tem pessoas que perdem peso para mais e para menos. Tem pessoas que perdem peso mesmo sem fazer dieta. Que começa a comer menos, né? Começa a comer menos. E tem pacientes que é o contrário. Eles começam a se alimentar de forma excessiva e ganham peso. Nossa, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aí a gente tem também baixa autoestima, desesperança, dificuldade de concentração. Pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas nos casos mais graves. Falta de energia também é um sintoma bem comum de depressão. Às vezes tem o que a gente chama de lentificação psicomotora. Então, o raciocínio fica mais lento, a pessoa fica mais devagar. Em tudo, em todas as atividades. Exatamente, né? Exatamente. Ela começa a ter prejuízo no trabalho, ela tem queda de rendimento no trabalho. Nossa, é muito sério mesmo. Depressão é uma coisa que, para a pessoa sozinha sair, é muito difícil. Então, é muito difícil. Porque quando a pessoa está deprimida, ela não tem a energia para poder, por exemplo, fazer uma atividade física. Exatamente. Procurar ajuda. Por isso que, assim, se você tem alguém na família que está passando, você percebe que está passando por isso, dá um apoio. Fala para a pessoa procurar procurar ajuda, um profissional.
quando a pessoa é totalmente sozinha, é difícil isso, difícil. né? Às vezes a própria pessoa, ela não percebe que ela tá mal. Por isso que eu tô falando, tem que alguém dar um... E às vezes ela acha que aquilo ali é transitório, que vai passar, ela vai tirar férias, ela vai melhorar. Ai, não, eu tô só estressada. E na verdade não, ela tá doente. Então se ela não fizer o tratamento medicamentoso, ela não vai melhorar. E o medicamento, quando você começa a tomar, tanto para ansiedade quanto para depressão, ele tem um tempo para começar a agir, né? Tem. Em geral, como é que eu faço, né? Eu sempre começo com dose muito baixa. Por quê? Porque eu nunca sei como que o paciente vai reagir. Então, a gente começa com dose baixa e a gente vai aumentando gradativamente. E eu costumo dizer que o remédio ele funciona da seguinte forma. Ele primeiro é ruim para depois ele ser bom. Por quê? Porque os primeiros dias sempre aparecem alguns efeitos colaterais. É uma adaptação, né? É uma adaptação. Então, por exemplo, uma boca seca, dor de cabeça, a sonolência excessiva, às vezes prende um pouco o intestino, às vezes solta um pouco o intestino. Mas são sintomas, em geral, leves e transitórios. Eles passam logo após o início do tratamento. Exatamente. E o efeito terapêutico da medicação demora uma média de 2 a 4 semanas. Para você começar a ver resultado. Exatamente. Embora, assim, tem pessoas que já notam mudança já nos primeiros dias. Tem paciente que chega para mim e fala assim, nossa, doutora, eu no terceiro dia eu já estava me sentindo muito melhor. Pode ser psicológico também? Pode, mas tem pessoas que de fato têm uma resposta mais rápida mesmo. Entendi. Agora já tem pacientes não, que falam, nossa, doutora, as primeiras 2 semanas eu não vi melhora nenhuma. De repente, de um dia para o outro, eu já percebi que eu estava um pouco mais animado, que eu estava levantando mais tranquilo, menos ansioso. Então, isso também varia muito de pessoa para pessoa. Realmente, cada ser humano é um universo, né? E às vezes um remédio que é maravilhoso para uma pessoa, para o outro é péssimo. Pois isso acontece bastante. Aliás, você que está ouvindo a gente, quer tirar suas dúvidas, quer fazer sua pergunta, liga para cá. 31710221, 3262-4490. 31710221, 3262-4490. Liga para cá. Isso que você falou é realmente muito interessante. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, sabe daquele jornalista Jorge Pontual? Sei. Ele falou que ele foi fazer aquele exame genético que agora tem, é muito importante, é muito interessante que se faça. Ele tomou um medicamento para depressão durante 20 anos. E não resolveu, né? Não. Aí quando ele fez esse exame, ele descobriu que aquele medicamento não funcionava para a genética dele. É o teste farmacogenético. Eu achei, gente... Agora, a questão né, ele foi atendido aí durante todos esses anos. Por que não trocaram essa medicação? Porque às vezes acontece da gente entrar com uma medicação que a gente sabe que é boa, mas para aquela pessoa não funciona. Né? Aí um tempo depois a gente troca. Às vezes a gente precisa associar. Então tem pacientes, por exemplo, que tomam 2 antidepressivos diferentes. Entendi. Eventualmente até 3. Entendi. A dosagem mais baixa de cada um faz Agora, tem paciente, por exemplo, que a gente entra com meio comprimido, sei lá, vou dar um exemplo, sertralina. Meio comprimido de sertralina, a pessoa fica ótima. Acontece. Agora, tem paciente que eu tenho que colocar a dose máxima da sertralina, eu tenho que associar outro remédio à noite, eu tenho que associar outro antidepressivo. O organismo então, de cada muito, um, né? A genética, o organismo, aí você tem que saber, tem que se conhecer em parceria aí com o seu médico. Exatamente. Vocês têm que chegar aí a essa conclusão do que funciona melhor para você. Porque realmente, para cada pessoa, um medicamento funciona de um jeito. Exatamente. Isso E a gente, infelizmente, né, a gente não tem como prever. Hoje tem o teste farmacogenético que orienta a gente. É uma indicação, então, né? Facilita, né? Ele facilita bastante o nosso trabalho. Mas, assim, não é todo paciente que quer fazer. Ele é caro Tem a questão do custo, que é caro, né? Verdade. Mas, de fato, se o paciente chega para mim já com teste farmacogenético, já é maravilhoso. Tem um mapa ali, né? Eu já tenho ali, ele tem uma predisposição de ter uma boa resposta a esse, já facilita. Já dá uma belíssima indicação. E quais os medicamentos atualmente que estão sendo mais usados, tanto para ansiedade quanto para depressão? Olha, na psiquiatria não tem muito essa questão de remédio novo é remédio melhor. Então, por exemplo, eu ainda uso muito a fluoxetina, embora seja uma medicação da década de 80. Ela é antiga. Né? Ela era o Prozac? Prozac. O famoso Prozac. Foi a medicação que revolucionou a psiquiatria, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do Prozac, por exemplo, para compulsão alimentar. É um excelente medicamento. Então, a gente tem os inibidores seletivos, né, de recaptação de serotonina. Quais são? Fluoxetina, sertralina,
paroxetina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina. Então, essa é uma classe medicamentosa. Tá. Aí nós temos também os para ansiedade. Para ansiedade e para depressão. Isso. Porque o tratamento, tanto para ansiedade quanto para depressão, a gente faz com antidepressivos. O calmante, né, que são os ansiolíticos, a gente usa em situações pontuais. Sei. Agora, dependendo, vamos supor, se um paciente chega para mim, está tendo crise de pânico todo dia, está muito ansioso, não consegue dormir, em geral eu entro com um calmante todos os dias, no comecinho do tratamento, mas depois eu vou tirando lentamente. Por quê? Porque os calmantes, de fato, podem provocar, sim, dependência. Esses podem. Mas eles provocam dependência se você usa muito exatamente. Contínuo, né? Se você usa doses, por exemplo, muito altas e por um período prolongado. Se você usa ali por 30 dias, uma dose baixa, com acompanhamento, não vai ficar dependente. Sei. Por exemplo, a fluoxetina não causa dependência? Não causa dependência. Todos esses que eu citei, Não né, causa. que são os antidepressivos, eles não causam dependência. Porque as pessoas têm uma visão que é muito errada. Eles acham que todo remédio psiquiátrico provoca dependência. Exatamente. E não é verdade. Na verdade, a minoria provoca dependência. A maioria não provoca dependência. A maioria são remédios de tarja vermelha, não de tarja preta. O tarja preta, que é, por exemplo, você falou dos calmantes, tipo, seria clonazepam, clonazepam, o Rivotril. diazepam, alprazolam, né? Esses que terminam com an. UAN. Né? Esses que O terminam AN com já é um an pouquinho mais... são mais complicadinhos. Mas olha, já aconteceu, por exemplo, de eu atender paciente assim, ai, doutor, eu tomo Rivotril há 20 anos. Ok, aí a pessoa chegou lá, fiz o tratamento, né, da ansiedade ou da depressão ou de outro diagnóstico, e depois que a pessoa ficou estabilizada, eu fui tirando aos poucos. E eu já consegui retirar calmante de muita gente. Fazendo o desmame correto, Fazendo o né? desmame correto, mas aí o paciente ele tem que se comprometer a fazer o tratamento direitinho, ele tem que saber que o começo vai ser um pouco difícil mesmo, Claro. ele vai ter que mudar os hábitos de vida dele. Exatamente, porque aí Né? a pessoa fica habituada, né, com aquele remédio e não Exatamente. consegue... Igual, por se exemplo, indutor do sono, o Zolpidem. O esse Zolpidem, também é muito então, comentado ultimamente. o Zolpidem, inclusive recentemente, ele deixou de ser a receita branca normal, né? Ele era receita branca? Ele era receita controle especial, receita branca. E desde, acho que agosto do ano passado, se eu não me engano, ele passou a ser tarja preta e receituário azul. Por quê? Porque ele provoca, sim, tolerância e dependência. E ele causa até, às vezes, alucinação, Causa. né? Ele causa. Esse remédio Ele pode mais dar pesadinho. sonambulismo. Não acontece isso com todas as pessoas, mas ele existem pode. muitos relatos, Ele né? pode dar sonambulismo, a pessoa pode, de repente, fazer várias coisas Compras, às vezes, e depois né? não se lembrar. Eu Pois tenho uma é. paciente minha que ela fez compra num site turco. Pois é, isso acontece bastante. Eu tenho também várias então. amigas. Isso acontece. E o mais Gente, interessante é que a compra chegou na casa dela. E ela não lembrava. E ela não lembrava de nada e ela falou, doutora, como é que eu consegui fazer uma compra num site turco? Eu falei, pois é. Sonambulismo. O sonâmbulo, ele faz coisas, ele age, só que Não, ele tem não... paciente que pega o carro, Meu Deus. sai, dirige, volta e depois não lembra de nada. Gente. Não, o Zolpidem é um remédio Então, bem assim, é um remédio. delicado. Exato, é um remédio. Não estou dizendo que seja um remédio ruim. Claro. Quando ele é bem indicado e A bem função usado. dele é induzir o sono. Exatamente. A gente usa ele também em situações ali. Ele também é pontuais. conhecido, outro nome é aquele Stilnox, é o mesmo? O Stilnox é o nome comercial do Zolpidem. Mas é a mesma composição. É a mesma composição. É que é assim, ó, você tem o nome, você tem a substância e aí você tem vários nomes comerciais. Sim. O Stilnox, ele é a medicação original, ele foi o primeiro a ser lançado. Entendi. Aí depois aparecem outros nomes que são os similares. Entendi. Entendeu? Porque tem um negócio de patente, tem. né? A medicação, quando ela é lançada, ela tem um período de patente, né? E depois, quando quebra a patente, aí começam a surgir os medicamentos similares. Entendi. Com marcas, né? Exatamente. Aí são vários nomes diferentes. Mas a composição é sempre a mesma. A composição então, se você é a comprar mesma. o genérico, vai ter a mesma... Eu não gosto não muito de genérico. Genérico eu não recomendo. Eu só prescrevo ou original ou similares. Entendi. Genérico, eu particularmente, na psiquiatria, eu não sou a favor. Você acha meio arriscado? Eu acho, porque remédio psiquiátrico são remédios muito, assim, complexos, né? São remédios muito elaborados, então eu acho um pouco complicado. Né? Não dá para arriscar, Não dá para arriscar.
Por exemplo, você vê um Zolpidem desse, pode causar, se você Então. compra um que, né? Porque tem o genérico também do Zolpidem. Tem genérico todos. também. Genérico acho que tem de todos os medicamentos psiquiátricos. Atualmente até o Venvance, né? Agora tem genérico também, tem similar, porque quebrou a patente. Esse Venvance Venvance é para TDAH. Ah, TDAH, que é a falta de atenção. Exatamente. Mas tem muita gente que usa para emagrecer. Ah, também ele faz esse efeito? Ele tem essa questão também, por ser uma anfetamina. Outro que era para TDAH, a Ritalina. Ritalina. Ritalina também. Ritalina também é E a utilizada. Ritalina tem genérico também. E também teve quebra de patente também. Entendi. E a Então, Ritalina não causa dependência? Olha, causa, mas quem tem TDAH precisa tomar. Precisa, né? Mas se você fizer o tratamento corretamente, você não vai evoluir para uma dependência. Entendi. O que não pode é fazer uso abusivo, é não fazer acompanhamento médico, tomar de acordo com a sua cabeça. Exatamente. Enfim, isso aí, acaba acontecendo. Aí vai dar ruim, aí né? vai dar Aí ruim. coisa boa não vai dar. Exatamente, porque o medicamento está aqui para ajudar a gente a sair de situações complicadas, né? Exatamente. Situações mentais que atualmente são muito comuns. Era aquilo que eu falei no são começo do extremamente programa. comuns. Hoje em dia você conta nos dedos quem nunca passou por uma situação Não, e digo dessa. mais, eu tenho tido muita procura de adolescentes. Então, o público adolescente, porque assim, a maioria das doenças psiquiátricas, elas abrem o quadro no começo da fase adulta. A maioria, não todos, obviamente. Se você pegar o transtorno de neurodesenvolvimento, né, o autismo, TDAH, já surge na infância. E atualmente eu tenho percebido que eu tenho tido muita procura de adolescentes com 12, 13, 14, 15 anos, tendo depressão, tendo síndrome do pânico, tendo transtorno de ansiedade generalizada. Você acha que tem a ver também com a coisa do celular? Eu acho. Das redes sociais? Eu acho que tem a ver com a pandemia. Eu acho que a pandemia mexeu muito, né? A pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, mas eu acho que principalmente essa população específica. Entendi. Porque para nós, 2 anos não é nada praticamente. Exatamente. Já para a pessoa Então, que por exemplo, você com 45 anos para 47, a sua vida não muda muita coisa. Agora, um adolescente de 12 anos para 14 é muita mudança. É verdade. Então, eles ficaram 2 anos sem ter convívio social, sem ir na escola, porque para o adolescente, a escola é tudo na vida dele. É a vida social É a vida dele. Claro. Então, para eles foi muito complicado. Nossa, com certeza. Não tinha pensado nisso, mas E faz tem muita estudos que mostram que, após a pandemia, o índice de ansiedade, ele quase triplicou. Nossa. As doenças ansiosas, elas triplicaram. Isso para todas as idades. Para todas as idades. Mas eu percebo um aumento nos jovens. Mais nos jovens, né? Porque realmente isso que você falou tem muito a ver, porque dos 12 aos 14 você está transformando toda a sua vida. Você ficar privado de convivência social, isso afeta muito o seu desenvolvimento, né? E quer ver uma outra coisa comum também? Às vezes chega o adolescente para mim, né, com quadro de depressão, ansiedade ou alguma outra questão, eu trato esse adolescente e aí eu vejo que o pai e a mãe também têm questões. Aí depois eu trato o pai e a mãe. E que eles não estavam nem percebendo. Exatamente. Às vezes o pai, a mãe, o tio, a tia, o primo. Por isso que é importante um acompanhamento médico para toda a família mesmo. Porque tem também uma questão genética. Também. Toda doença psiquiátrica tem um componente genético. É. Então, se você tem um pai ou uma mãe que tem depressão, ansiedade ou alguma outra questão, a sua chance de ter, exatamente, claro. Você pode não ter, mas a sua tem a chance, tendência. ela é maior do que na população geral. Sem dúvida. Por isso que é importante você saber conhecer a sua família, a sua história genética, para, se você ainda não fez o exame e tal, já começa a pesquisar na sua casa, Exatamente. né? Conversa com a sua mãe, que doenças você teve? É bom, né, para o seu autoconhecimento, Com certeza. né? É importante que você tenha essa visão, porque aí a genética está aí para nos ajudar. Eu acho também. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? Exatamente. Porque hoje em dia o diagnóstico das doenças psiquiátricas ainda é clínico. Ou seja, não tem nenhum exame que a gente faça que mostre, você tem depressão, porque apareceu no exame e tal. Então, assim, não existe. A gente tem aí algumas indicações, né? Por exemplo, TDAH, pode ter alguma alteração ali, naquela região ali e tudo mais. Mas, assim, não é característico e fundamental para a gente fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. É clínico mesmo. E é delicado, né? E é delicado. E, às vezes, a pessoa tem mais de um diagnóstico.
E aí chega tudo embolado, misturado. Então, às vezes, a gente olha e fala, puxa... Vai destrinchando ali, exatamente. Né? Aí, o que a gente faz? Em geral, a gente trata aquele que é o que está mais evidente, que é o que traz mais sofrimento, né, para a pessoa. E depois a gente vai destrinchando o resto. Então, por exemplo, é muito comum um paciente com transtorno de ansiedade ter TDAH, por exemplo. Então, o que eu faço primeiro? Primeiro, eu trato o transtorno de ansiedade. Depois que o transtorno de ansiedade estabilizou, controlado, aí a gente vê melhor essa questão do TDAH, né? Aí a gente trata e etc. Doutora Karine, acabando o nosso programa já. Já? Olha que rápido! Eu falei gente, que a gente já ia ter muito assunto aqui, porque realmente... É que um assunto vai puxando o outro, né? E a gente está num momento em que a saúde mental precisa de muita atenção mesmo. Precisa, gente, precisa. Né? Então, obrigada, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Inclusive, aceito outros convites posteriores. Porque a gente tem muito assunto ainda para conversar e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também estão se esclarecendo nesses assuntos. Então, muito obrigada pela sua presença. Que agradeço. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's. Também pode deixar seu Instagram. O meu Instagram é psiquiatra Karine Cunha, Karine com K. Escreve tudo junto, psiquiatra Karine Cunha. Eu tenho YouTube também. O meu YouTube é doutora Karine Cunha. Perfeito. E o nosso YouTube também é Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo.